Amém? Você achou Atos, capítulo 1? Amém. E vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Falando de Jesus, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos nessa manhã aqui para te adorar, para te bendizer, mas também para ouvir a sua voz, Pai. E a tua palavra foi lida e nós te pedimos então que o Senhor venha falar conosco, ministrando a tua palavra aos nossos corações e abençoando nossas vidas. Que toda barreira, que toda resistência, que todo empecilho caia por terra e a tua palavra seja pregada com total liberdade. E que o teu Espírito, que é o pregador por excelência, que é o mestre, que teu Espírito aplique essa palavra na vida de cada um, na circunstância de cada um, para que ela produza bênçãos, para que ela produza frutos, para que ela produza vida em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Nesse texto que nós lemos agora, mostra o momento em que o Senhor estava para iniciar algo novo na terra, iniciar algo novo através daqueles apóstolos, através daquelas pessoas das quais Jesus havia escolhido. Ele, como nós lemos no texto, ele já havia morrido, já havia ressuscitado, e eu tenho certeza que nesse momento algo aconteceu na vida daqueles discípulos de surpreendente. Porque talvez eles pensassem que Jesus, ao ressuscitar, ele permaneceria com eles e iniciaria o trabalho com eles. Mas Jesus aqui estava passando o bastão, vamos dizer assim, para que aquilo que ele, Jesus, havia começado, aqueles discípulos levassem avante. Muito semelhante ao que nós ouvimos semana passada com relação a Moisés e Josué. Deus queria trazer um tempo novo para o povo de Israel, mas Moisés teve que ficar para trás para que Josué iniciasse e levasse avante o projeto da conquista da terra prometida. Eu coloquei o tema de propósito, missão impossível, porque aqueles discípulos, 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus, tinham uma missão impossível de se realizar. A missão que nós lemos no versículo 8. E pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aos olhos humanos, era uma missão impossível de se realizar. Especialmente lembrando que sem Jesus não estaria mais presente com eles. Então aqueles discípulos, assim como Josué, sentiram a ausência de Jesus. Estavam acostumados a conviver com ele por 3 anos e meio. Diferente de nós, que, por exemplo, estamos acostumados a viver e conviver uns com os outros aos domingos, aqueles discípulos estavam acostumados a conviver com Jesus
todos os dias, 24 horas por dia. E estavam acostumados, você conhece os evangelhos, a conviver com Jesus e ver tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus ensinava, e eles achavam que aquilo ali era só para mostrar que Jesus era Deus. Mas Jesus, naquele período que estava com seus discípulos, ele não estava só provando que ele era o verdadeiro Deus, mas ele também estava ensinando os seus discípulos aquilo que depois que Jesus fosse levado aos céus, os discípulos iriam fazer. Por isso ele disse diversas vezes: aquilo que eu faço, as obras que eu faço, vocês farão também. Amém. Se me ouviram, ouvirão a vocês também. Mas ele também disse: se me perseguiram, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram e chamaram de Beelzebul, pai de família, o que dirão aqueles que são servos dele? Então Jesus, ele não só estava fazendo sinais para abençoar vidas, ele não estava só fazendo milagres e maravilhas para provar que ele era o ungido de Deus, o Filho de Deus, mas ele estava com aqueles 12 discípulos também, ensinando eles o que eles deveriam fazer. Então, nessa manhã que nós estamos aqui reunidos, eu queria já trazer isso para nós. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Amém. Posso ouvir um amém? Mais pentecostal aí? Um amém? Mais cheio de fé? Deus quer trazer um novo tempo para nós. Um tempo de milagres, um tempo de maravilhas, um tempo de manifestação do poder dele através das nossas vidas. Diga amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém. Para que nós possamos viver aquilo que ele fez. Para que nós possamos fazer as mesmas coisas que ele fez. Para que nós possamos ver o poder de Deus operando nas nossas vidas e através das nossas vidas, assim como aconteceu com o Senhor. Amém? Você crê assim, dessa forma? Amém. E nesse processo de Deus fazer algo novo, mesmo que nós não estivéssemos percebendo, nós já estávamos sendo treinados. Porque o que é um discípulo, meu irmão? Quem me dá uma definição do que é um discípulo? O que é um estagiário? Um discípulo é aquele que está aprendendo. Um estagiário, o Google está até pesquisando aí, um estagiário é alguém que está aprendendo, alguém que está em formação. Então, às vezes, ele não sabe, mas ele está sendo treinado. O discípulo, às vezes, não entende o porquê está passando por certas coisas, mas ele está sendo treinado, ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo moldado para que ele um dia seja, entre aspas, um mestre e possa ensinar a outros aquilo que ele aprendeu. Então, nessa manhã, meu irmão, em primeiro lugar, Deus quer fazer algo novo. Em primeiro lugar, Deus quer mudar a história. Deus quer fazer algo que ninguém nunca viu antes, que foi o caso do início da igreja, através das nossas vidas. Amém. E nós já estamos sendo treinados, queridos, para isso. Nós já estamos sendo aperfeiçoados para isso, mesmo que a gente não esteja percebendo até agora. Mas hoje a revelação de Deus está chegando até você, dizendo: vem um novo tempo de Deus para a sua vida. Mas em segundo lugar, você já está preparado, meu irmão. Você já está preparada, minha irmã. Porque quando fala de novo tempo, a gente sempre pensa: será que eu estou pronto? Você lembra a primeira vez que você fez certas coisas? Primeira vez que você entrou no trabalho, por exemplo. Primeira vez que você entrou numa faculdade ou fez uma matéria da sua faculdade que você falou: isso aí eu não estou com muita segurança não. Você foi para o estágio. Normalmente a gente acha que não está pronto. E quando nós olhamos o tamanho da missão que está diante de nós, aí que a gente fala que não está pronto mesmo. Mas eu vim aqui da parte de Deus dizer para você: aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje, Ele já tem te preparado há muito tempo.
Mesmo que você não esteja percebendo, Ele já tem te ensinado, Ele tem colocado fé no seu coração, Ele já tem te dado a palavra, Ele já tem movido o Espírito dele na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não é hora de correr, não é hora de fugir, não é hora de temer, é hora de tomar posição diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não ouvi um eis-me aqui. Eu não ouvi um amém, pelo menos. Deus quer fazer, queridos. Deus quer operar maravilhas. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar o seu povo. Mas a gente precisa ter essa disposição, essa disponibilidade de deixar Deus nos usar. Amém? Amém. E aí no versículo 4, então, Jesus dá uma orientação para eles. Ele diz: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Jesus, então, estava dizendo para aqueles discípulos que sem o Espírito Santo, nada aconteceria. Não seria algo, essa obra que Deus está confiando àqueles discípulos e confia a nós também, não é algo que é feito pela capacidade humana. Não seria algo que seria feito pela simples inteligência do ser humano, mas seria uma obra do poder de Deus, da operação de Deus na vida do ser humano. E isso, meu querido, é para já nos encorajar. Porque às vezes nós pensamos: a obra é impossível, a obra é grande. E Deus está dizendo: é impossível mesmo. É uma missão impossível de se fazer. E Deus faz isso conscientemente. Por quê? Para que a gente aprenda que não é na nossa força, para que a gente aprenda que não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade que vai acontecer, mas é pelo poder de Deus. E isso nos faz estar aos pés dele, isso nos faz depender dele, isso nos faz buscar a ele e clamar a ele. Então nessa manhã, meu irmão, que nós estamos aqui reunidos, é hora de nós nos conscientizarmos, nos lembrarmos que dependemos do Espírito Santo, dependemos da manifestação do poder de Deus. Tem situações que estamos enfrentando hoje que aos nossos olhos é impossível. Tem situações que estamos enfrentando hoje que aos olhos humanos é impossível de resolver. E Deus está dizendo: é para ser impossível mesmo. Porque se fosse possível, a gente tentava resolver na força do nosso braço. Se fosse possível, a gente tentava fazer as coisas porque nós somos inteligentes e sábios demais. E aí Deus coloca uma impossibilidade diante de nós, para que a gente tire os olhos de nós mesmos e nos levantemos os olhos e possamos clamar ao Senhor, buscar a sua face. Glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes. Por que Davi elevou os olhos para os montes? Porque ele viu que já não tinha mais solução na terra. Eleva os meus olhos para os montes. Porque ele olhou para os montes, porque ele viu que a força do braço dele não podia resolver. Eleva os meus olhos para os montes. Ele sabia que ele olhou ao redor, não tinha solução. Olhou para ele, não tinha solução. Mas ele sabia que ainda havia um lugar que ele podia olhar, que tinha solução para a vida dele. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ainda há socorro em Deus, meu irmão. Ainda há saída em Deus. Ainda há vitória em Deus. Ainda há milagre em Deus. Você pode ter batido em todas as portas, mas Deus está dizendo: você ainda não bateu em uma. Bate na porta do céu, porque ainda há socorro em Deus. Aplauda o Senhor. Sem o Espírito Santo, meu irmão, a obra da igreja não vai. Ele fez isso de propósito, para que nós possamos depender dele. Senão a gente levaria a obra da igreja do nosso jeito. E do nosso jeito, a gente pode até conseguir adeptos, mas a gente não consegue converter pessoas. A gente pode conseguir até pessoas que sigam a nossa filosofia, mas a gente não tem poder de transformar o caráter de ninguém.
Nós conseguimos até conseguir pessoas que se reúnam no mesmo lugar, mas só pelo poder de Deus que essas pessoas estão unidas num propósito. Nós não adianta estarmos só reunidos aqui no lugar. Só pelo poder de Deus que nós conseguimos ter unidade, queridos. Então precisamos do Espírito Santo. Não é algo que nós podemos levar ou não. Não é um utensílio que você pode escolher colocar na sua bolsa ou não. O Espírito Santo, ele é primordial na obra da igreja. Ele é fundamental. Ele não pode ser substituído por nada. Nós não podemos, queridos, esquecer disso. Isso precisa estar gravado nos nossos corações. E com isso gravado em nossos corações, nós precisamos trazer a vida de Deus, a presença do Espírito, a manifestação do Espírito diariamente nas nossas vidas. Eu não posso buscar o Espírito Santo, não posso falar com o Espírito Santo só aos domingos. Ainda que eu venha à igreja só aos domingos, mas o Espírito Santo precisa fazer parte da minha vida diária. Porque diariamente enfrentamos lutas, diariamente enfrentamos oposições, diariamente enfrentamos com as impossibilidades da vida. E nós temos o Deus Todo-Poderoso carregando dentro de nós. Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está comigo em todo o tempo. Mas eu preciso fazer uso desse poder que está sobre mim. Jesus falou para aqueles discípulos: não se ausentem de Jerusalém. Não façam a obra, não façam a missão, não façam aquilo que eu estou pedindo a vocês, sem o poder de Deus, sem a manifestação do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava ensinando. Não vivam a vida de vocês sem esse revestimento de poder. Era isso que Jesus estava ensinando. Aguarde até que você seja revestido. Não vá para a batalha sem o revestimento do poder de Deus. Não enfrente o mundo. Não enfrente as hostes espirituais da maldade, os demônios, os espíritos malignos. Não enfrente tudo isso sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E a boa notícia é que Ele já veio. A boa notícia é que Ele já veio para as nossas vidas. Ele já foi liberado sobre a igreja. Então hoje nós não precisamos ficar esperando. Hoje nós só precisamos buscar e receber aquilo que Ele já tem para nós. É por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em vencer na vida. É porque a gente tenta vencer com a nossa força. E a gente quebra a cara. Mas quando nós fazemos as coisas pelo poder de Deus, os milagres acontecem. Amém? Amém. Então, o versículo 6, deixa eu caminhar. O versículo 6, então, acontece algo que eu queria chamar a sua atenção. Jesus falou: vocês precisam ser batizados, vocês precisam ser dependentes do Espírito Santo, não vão sozinhos, eu vou ser retirado, mas o Espírito vai com vocês. Aí no versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos, isso nos dá a ideia que não eram só os 12, mas todos pensaram da mesma forma, aproximadamente 120 pessoas. Eles perguntam: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aqueles discípulos ali, eu não sei se fosse... Ainda bem que eu não sou Jesus, porque se eu fosse Jesus aqui, eu ia dar uma sacolejada naqueles discípulos e ia falar: pelo amor de Deus, usando uma gíria mais recente, mano do céu. No versículo 3, Jesus havia acabado de ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. E aí eles estão falando de reino de Israel. Não é meio contraditório? Jesus queria trazer algo novo para aqueles homens. E queria trazer algo novo através da vida deles para todo o mundo. E eles queriam voltar ao reino de Israel. Falar reino de Israel aqui fala de uma glória passada. Fala de uma glória
do tempo de Davi, por exemplo, que tinha conquistado terra prometida, do tempo de Salomão, que construiu um grande templo com muita glória, com muito ouro. Eles queriam então voltar talvez à glória passada. E quantos de nós estamos assim, queridos? Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E aquele algo novo que Ele quer fazer é muito melhor, porque estar no reino de Deus é muito melhor do que pertencer a Israel. E a gente fica preso ao passado, daquilo que a gente teve, a glória que a gente teve, a vitória que a gente teve. E Deus fala para você nessa manhã: mano do céu, deixa o passado para trás, deixa as glórias de Israel para trás, deixa as glórias que você conquistou para trás, deixa o dinheiro que você conquistou para trás, deixa o seu passado para trás, meu filho, porque eu estou trazendo algo novo sobre a sua vida, e o novo que eu estou trazendo para você é muito melhor, é muito maior. Amém, meu irmão? Falar do reino de Israel também fala de algo futuro. Porque havia uma promessa de que viria um descendente de Israel que estabeleceria um reino futuro. Isso também traz para nós algo importante. Às vezes a gente quer também viver só do futuro. Ah não, porque um dia Deus falou que vai ter uma promessa, Deus falou que ia fazer isso na minha vida, um dia vai fazer. Um dia eu vou ser abençoado, um dia vai mudar a minha sorte. E viver de futuro, querido, também não produz nada. Porque se eu não construir o meu futuro com minhas ações no presente, nada acontece no futuro. É aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado. O que o teu futuro, o nosso futuro hoje, espera que nós façamos hoje, para que esse futuro que está esperando a nós lá na frente seja construído. Não adianta eu pensar num futuro que exista um prédio, um grande edifício que eu vá construir se eu não começar a colocar o primeiro tijolo. Não adianta eu pensar num futuro que eu vou conseguir correr uma maratona e vou ganhar a medalha lá na frente se eu não começar a dar os primeiros passos. E aí então eu queria trazer para nós uma lição, queridos. Como o pastor nos ensinou, o passado deve ser consultado para tirarmos lições. Não para vivermos aprisionados a ele, mas tirarmos lições. Como dizem aí essas filosofias baratas de Facebook, você pode começar quando você recomeça. Ainda que você esteja recomeçando, você não é mais o mesmo. Porque você aprendeu, você já teve mais experiência do que quando você começou pela primeira vez. Então a gente consulta o passado para ter a experiência. A gente consulta o passado, de repente, para buscar a fé de que Deus fez no passado e pode fazer hoje. Mas eu não fico preso ao passado das coisas que eu tive. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Obrigado, eu vi só um amém ali. Amém. Nós não somos mais aquela mesma pessoa aqui. Aquelas circunstâncias todas mudaram. Não viva preso a esse passado. Ainda que seja bom ou ruim. Tire lições. O futuro precisa ser algo inspirador para nós, que nos traga esperança. Amém. Porque às vezes vivemos momentos difíceis na vida, mas a confiança de que teremos um futuro melhor, a confiança de que Deus está cuidando de nós e vai nos abençoar, e vai mudar a nossa sorte, vai agir, vai operar o poder dele, essa esperança, essa confiança nos dá ânimo para tomar atitudes hoje. Não viva no futuro também, meu irmão. Um dia eu vou ter, um dia vai acontecer, mas se a gente não fizer nada hoje, ficar sentado, só esperando que um dia aconteça. Jesus estava ensinando aqueles discípulos, vivam o presente. Você vê que ele não trouxe nenhuma resposta teológica, tentando explicar que o reino de Deus não é reino de Israel, tentando explicar o passado já foi, ele dá uma resposta taxativa. Não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Como que dizendo, esquece essas coisas aí.
Para de ficar pensando só no passado ou só no futuro. Esquece disso. Não pensa nisso agora. Deixa isso na mão de Deus. Nessa manhã, vamos entregar o nosso passado nas mãos de Deus. Ele tenha sido bom ou tenha sido ruim, é a nossa história. Vamos entregar o nosso passado nas mãos de Deus e vamos viver daqui para frente. Diga amém. Amém. Nessa manhã, vamos entregar também o nosso futuro, as nossas ansiedades, aquilo que nós sabemos que talvez vai acontecer ou que vai acontecer porque Deus prometeu. Vamos entregar nas mãos de Deus isso também. Não vamos ficar presos a um futuro que ainda não chegou. Diga amém. Amém. A gente crê na promessa, a gente crê na palavra, mas eu tenho que viver o hoje. Jesus então reposicionou aqueles discípulos para que eles entendessem qual era o tempo que eles estavam vivendo. E isso aqui é importante da gente entender, querido. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Precisamos discernir isso. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos, no caso deles aqui, eles estavam vivendo o tempo do reino de Deus, não o tempo do reino de Israel, seja passado ou futuro. Eles estavam vivendo o tempo presente, não no passado e não no futuro, mas hoje, agora. Eles estavam querendo que Jesus pessoalmente estabelecesse o reino. Mas não era o tempo de Jesus estabelecer o reino, era o tempo deles serem instrumentos de Deus para fazerem a obra. Será que nós estamos discernindo qual é o tempo da nossa vida? A gente acha que está no reino de Israel e Deus está dizendo, não, vocês não estão no reino de Israel, vocês estão no reino de Deus. A gente está vivendo conforme o passado, do que fizeram, do que E aí a gente fica igual aquelas pessoas que a gente vê aí em época de Semana Santa, aquelas coisas todas, aquelas romarias, pessoas se martirizando, e faz uma marcha daqui até São Paulo, sobe escadaria de não sei aonde, e fica se martirizando com giletes amarradas em cordas e se cortando. Estamos vivendo um tempo passado, querido. Ainda que tenhamos errado no passado, aceite o perdão de Deus. Amém. Amém. Para ter perdão, você não precisa se martirizar, querido. Para ter perdão, você não precisa se fazer sofrer. O sangue de Jesus é suficiente para purificar os nossos pecados. Se eu acrescentar alguma coisa ao sangue de Jesus, eu estou cometendo uma heresia. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar os meus pecados. Eu não preciso acrescentar sofrimento a mim mesmo. Eu não preciso punir a mim mesmo. Eu preciso aceitar o sangue de Jesus, me purificando de todo pecado e crer na obra que Ele fez na cruz. Eu preciso discernir isso, queridos. Nós, a igreja que vive hoje, a igreja contemporânea, também precisamos entender qual é o tempo que nós estamos inseridos. É um tempo, querido, de dificuldades. É um tempo de aflição. É um tempo em que a sociedade lá fora tem se mostrado cada vez mais resistente ao Evangelho. É o tempo em que a sociedade lá fora cada vez mais tem tentado excluir Deus dela, de diversas formas. É o tempo que essa sociedade tem investido pesado financeiramente, com tantas outras coisas, para propagar e disseminar o engano, inclusive dentro das igrejas. É o tempo que vivemos, que precisamos discernir isso também. É o tempo presente. Muitas pessoas hoje estão com medo e não estão vivendo o presente com medo do futuro. Será que 2030 vai ser quando o anticristo vai se manifestar? E estão com medo. Estão com medo. Será que vai ser? Será que não vai ser? E Jesus nessa manhã está nos corrigindo. Para de ficar vivendo traumatizado com o seu passado. Para de ficar vivendo traumatizado com o seu futuro. Se o anticristo vai se manifestar em 2030, 2050 ou amanhã,
o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Jesus continua sendo o Deus da igreja. Ele continua sendo o noivo da igreja, a igreja continua sendo a noiva dele, ele continua protegendo e guardando aqueles que são dele, ele continua sendo fiel e cuidando daqueles que são fiéis a ele. Então, meu irmão, não preciso ficar preso ao passado e nem com medo do meu futuro, porque seja onde quer que eu esteja, Jesus estará comigo. Seja o que acontecer, Jesus já estará no controle. Se você está com medo do seu futuro, Deus está dizendo para você, no seu futuro eu já estou lá. Você ainda não chegou, mas eu já estou lá, preparando todas as coisas. Então nessa manhã, assim como Jesus corrigiu aqueles discípulos, não fique preocupado com os tempos que o próprio Deus estabeleceu. Faça aquilo que você precisa fazer hoje. Confia em Deus hoje. Fica firme hoje. Faça a tua parte hoje, porque Deus já está cuidando de tudo, meu irmão. Amém? E aí, então Jesus dá qual era a parte. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus então fala qual era a parte deles. Não é para vocês ficarem aprisionados ao passado, nem preocupados com o futuro, mas é para vocês hoje fazerem a minha obra, é para vocês hoje pregarem o Evangelho, é para vocês hoje anunciarem as boas novas, é para vocês hoje falarem de Jesus e daquilo que Ele fez, é para vocês hoje dizerem que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o sistema mundano que estava estabelecido, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a natureza humana tendenciosa ao pecado. Ele venceu tudo por mim e por você. E devemos anunciar essa boa obra. Então nessa manhã, meu irmão, deixa o passado para trás. Entrega o futuro nas mãos de Deus. E faça o que você tem que fazer hoje. Amém, meu irmão? E Jesus então disse, vocês vão receber poder para fazer isso. Não vai ser na força de vocês, mas vocês vão receber o poder. Poder fala de capacidade. Como a gente gosta de dizer, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Talvez você se sinta o mais incapaz aqui. E está aqui um incapaz também. Não vou aqui me excluir dessa palavra, não. Eu tenho consciência da minha incapacidade. Incapaz, filho. Deixa eu dar o meu testemunho. Eu me lembro, eu tenho uma parte da minha família que era evangélica, e eu fui nesses cultos pentecostais, assim, que Deus usa pessoas com revelações. Tem um momento no culto, diferente da nossa liturgia, mas tem um momento no culto que as pessoas entregam revelações de Deus, e eu creio nisso também. Eu creio que Deus ainda fala dessa forma. Muitas vezes fui nesses cultos e as pessoas diziam, um dia você vai ser um pastor. Um dia você vai pregar o Evangelho. Eu olhava aquilo ali e falava, isso é impossível. Eu era tímido, queridos, ainda sou. Falar com pessoas assim, aos meus olhos, era impossível. Reconheço a minha incapacidade. Ainda hoje tenho dificuldade. Se não for para pregar, se fosse para eu dar uma palestra, eu teria dificuldades em falar. Mas como eu estou aqui revestido do poder de Deus, eu consigo fazer aquilo que aos meus olhos era impossível. Então eu sou incapaz igual a você. Mas pelo poder de Deus, querido, pela manifestação do Espírito Santo, pela ação direta de Deus nas nossas vidas, a gente pode fazer aquilo que era impossível antes. A gente pode fazer aquilo que todos olhavam para nós e diziam, não, esse daí não dá para nada não, esse daí não vai chegar em lugar nenhum, esse daí não consegue fazer nada direito. Aí vem o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, e aquele que todos diziam, esse não vale a pena investir, esse não vai ser nada na vida, esse é aquele que Deus usa. Como a Bíblia mesmo diz, Ele escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas vis e as que não são para envergonhar as que são. Então nessa manhã, meu irmão, você pode se sentir vil, incapaz, você pode se sentir o mais fraco, mas Deus está dizendo: entrega a tua vida nas minhas mãos, deixa eu te encher do meu Espírito, dependa do meu Espírito, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. E não só na sua vida, eu vou te usar para fazer coisas extraordinárias, para que o meu nome seja glorificado e conhecido na sua vida e através da sua vida. É o poder de Deus, meu irmão. Precisamos depender desse poder. Precisamos, queridos, desse poder, essa capacidade. Eu queria também aplicar de forma, como eu falei semana passada, da ousadia, da coragem. Nós precisamos ser uma igreja corajosa nesse último tempo, queridos. Precisamos continuar tendo coragem para anunciar a palavra, para falar a palavra. Eu só ouvi um amém que bem baixinho. Precisamos, queridos. Precisamos ter coragem para anunciar a palavra. Eu estou vendo aqui alguns jovens ali atrás. Precisamos ter coragem para anunciar a palavra no meio das faculdades, dos colégios, dos cursos. Lugares onde estão dizendo: aqui não, aqui Deus não vai entrar mais, aqui é só a ciência. Ainda precisamos de representantes entrando nesses lugares que todos estão dizendo que Deus não vai estar ali. Estão querendo excluir, tentando trazer o ateísmo dentro das universidades. Precisamos de representantes nossos entrando nesses lugares que todos estão dizendo: aqui não, aqui Deus não entra. E precisamos ter pessoas ousadas para nesse lugar levantarem a voz e continuarem anunciando: há um Senhor, há um Salvador, há um Deus que ainda perdoa pecados, que liberta, que ainda leva para o céu. É um Deus que ainda é todo poderoso e que um dia virá buscar aqueles que são dele. Meu irmão, cadê a coragem da igreja? Cadê a ousadia da igreja? Que nessa manhã saiamos daqui mais ousados, que nessa manhã saiamos daqui mais corajosos para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Coragem para enfrentar a missão impossível, crendo que Deus vai fazer. Coragem para enfrentar os desafios que a vida apresenta, crendo que Deus vai ser conosco. Coragem para enfrentar as oposições que estão diante de nós, crendo que Deus já nos, que vai dar, não, Deus já nos deu a vitória. Poder, querido, em segundo lugar, fala de autoridade. Não só de capacidade, mas fala de autoridade. Deixa eu explicar isso para você. Dentro do direito existe um poder que eles chamam de poder de polícia, que é a autoridade que a polícia exerce para poder patrulhar, poder prender. Eu não posso sair daqui e prender uma pessoa de fora, porque eu não tenho essa autoridade. Mas o policial pode parar uma pessoa de fora, pedir a documentação dele, porque ele tem a autoridade dada pelo governo para fazer isso. Então, quando Deus diz que Ele nos deu poder, não é só a capacidade de fazer, mas é a autoridade para fazer no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus disse, Mateus 28, é-me dado, depois de ressuscitado, é-me dado todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. Então essa autoridade Jesus entregou a nós, outorgou a nós. Então eu não só tenho poder para expulsar um demônio, por exemplo, mas eu tenho autoridade legal dada por Jesus para executar tal função. Eu não sou um clandestino. Eu não sou uma pessoa que está executando uma função por baixo dos panos. Não. Eu tenho uma autoridade legal dada por Jesus para executar essa missão. Então nessa manhã, meu irmão, você tem a autoridade de Deus. Não é só capacidade, mas a autoridade para executar a missão que Deus colocou a você. Você não é um clandestino, você não é um esquecido, você não é um abandonado, você é alguém que pertence ao reino de Deus, você é um embaixador em Cristo Jesus, alguém que Deus deu autoridade para representá-lo na missão que Ele colocou nas suas mãos. Então quando o diabo tenta te resistir, quando uma enfermidade aparece, nós temos a autoridade legal dada pelo Senhor, para orarmos pelos enfermos, para expulsarmos os demônios, para anunciarmos o evangelho da salvação. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Poder fala de capacidade e autoridade.
Eu queria falar também sobre uma outra coisa que está no texto. A Bíblia diz que nós seremos testemunhas. Para ser testemunha, querido, quando tem um processo legal e você vai chamar uma testemunha, uma das primeiras coisas que o advogado ou o promotor procura é aquilo que eles chamam de testemunha crível, testemunha que pode ser acreditada, testemunha que eles não vão pegar um drogado, um cracudo, porque essas pessoas não têm credibilidade diante do júri. Então, quando Deus fala que nós seremos testemunhas, está falando de uma transformação nas nossas vidas, para que nós possamos testemunhar a respeito de Jesus. Então, em primeiro lugar, esse poder precisa operar em mim para me transformar numa testemunha. Ah, mas eu vivia todo errado. Esse é o poder do Evangelho, que pode transportar uma pessoa do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Esse é o poder do Evangelho, como diz lá na parábola do filho pródigo. Pode tirar alguém que estava lá no chiqueiro, junto dos porcos, e pode lavar ele completamente, colocar uma roupa nova, colocar um anel e fazer dele filho novamente. Esse é o poder do Evangelho. Então, sermos testemunhas, darmos esse testemunho, fazer isso, fala de uma transformação que ocorreu em primeiro lugar em mim. Essa transformação já ocorreu em você. Vou te dar mais uma chance. Essa transformação já aconteceu em você. Amém. Ela ainda não está perfeita, meu irmão, como também não está perfeita em mim. A Bíblia diz, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mas a obra já começou, não já? Deus já não está transformando a sua vida. Eu e você já não somos mais as mesmas pessoas que éramos, porque Deus já está nos transformando. Isso fala de ser testemunha, meu irmão. Em segundo lugar, ser testemunha, é que eu queria fazer uma breve correção. Nós muitas vezes ouvimos que para pregar o Evangelho você às vezes não precisa de palavras. Você prega só com o seu comportamento, com a sua atitude. Presta atenção, meu irmão. Anunciar o Evangelho está ligado a falar. Embora o anúncio precisa ser respaldado pela nossa vida, mas uma coisa não substitui a outra. Eu preciso ser uma testemunha em que o poder de Deus está operando na minha vida. Sim, eu preciso pregar o Evangelho com as minhas atitudes sim. Eu preciso viver o Evangelho no meu cotidiano, sim. Mas é necessário também anunciar a palavra de Deus. E eu vou te dar um versículo bíblico. A Bíblia diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir. Não é só ouvir a pessoa. Não é só ouvir o testemunho, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa manhã, meu irmão, eu quero reforçar isso. Precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. Precisamos voltar a falar do amor de Deus. Viva assim, testemunhe sim, que o poder de Deus opere na sua vida sim, mas precisamos voltar a anunciar. Você precisa ir no mercado e falar de Jesus. Você vai no ônibus falando de Jesus. Você vai no meio da sua vizinhança falando de Jesus. Você vai dentro da sua casa mesmo, fala de Jesus dentro da sua casa. Meu irmão, o anúncio do Evangelho precisa continuar sendo feito. Precisamos continuar falando que Jesus veio e veio para salvar o perdido. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para nos livrar da morte eterna e nos dar vida, e vida em abundância. Precisamos continuar pregando que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Precisamos continuar falando que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que foi enviado por amor a nós. Anuncie o Evangelho, meu irmão. Pregue o Evangelho. Fale o Evangelho. Você é uma testemunha. Não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Aquilo que temos visto e ouvido na palavra, mas aquilo que temos visto e ouvido nas nossas vidas também. Deus tem feito coisas na sua vida. Você tem vivido milagres? Você tem visto milagres?
Você tem visto bênçãos de Deus na sua vida. Você tem visto a ação de Deus na sua vida. Não cesse de falar daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido. Amém? Ser testemunha fala também de você colocar em prática aquilo que você está ensinando. Dentro do processo legal também tem testemunhas que elas vão lá para... Elas são especialistas em alguma área, elas vão lá para testificar que aquele dado técnico é verdadeiro, e às vezes elas precisam demonstrar aquilo diante do júri. E Jesus também nos deu poder, querido, para fazer milagres. Ele nos deu dons para operar maravilhas, para curar. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a obra do maligno. Ele nos deu autoridade para vencer toda oposição. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Você crê que o poder de Deus também está na sua vida, nas nossas vidas para isso? Você crê que ainda temos autoridade para fazer maravilhas, maravilhas de verdade? Não é esse engano que temos visto aí, que a pessoa se finge paraplégica e no meio do culto levanta. Não, estou falando disso não, estou falando de milagres verdadeiros. Deus ainda usa pessoas para milagres verdadeiros. Deus ainda levanta paralíticos, Deus ainda dá vista aos cegos, como disse o pastor Pablo. Isso acontece ainda hoje. Deus ainda cura os enfermos, Deus ainda purifica leprosos, Deus ainda dá provisões maravilhosas, Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Deus ainda expulsa demônios através da sua igreja. Ser testemunha está falando também disso, querido. Jesus expulsa demônios, eu expulso demônios também. Jesus curava enfermos, a igreja cura enfermos também. Jesus fazia maravilhas, a igreja também foi chamada a fazer as mesmas obras que ele fez e fazer ainda maiores. Para eu terminar, o Espírito Santo já está dentro de você, amém? O Espírito Santo também já estava na vida desses discípulos. Se você olhar no próprio Evangelho de João, um pouquinho antes, depende de uma folha ou 2 folhas antes, Jesus já havia soprado o Espírito Santo na vida deles. Tinha chegado a hora que daquele Espírito que já estava dentro se manifestar com poder do lado de fora. O Espírito já está dentro de você, já está dentro de mim, já está dentro de nós. Mas vai haver um revestimento de poder. Para que aquele poder que já está dentro de nós, que o Espírito Santo já está dentro, comece a se manifestar do lado de fora. Te levando a agir, te levando a fazer as mesmas obras que Jesus, te levando a orar para que maravilhas aconteçam, reconciliações aconteçam, milagres aconteçam, bênçãos aconteçam, obras malignas caiam por terra. Posso ouvir um amém, posso ouvir um glória a Deus, posso ouvir um eis-me aqui, Senhor querido, para que esse poder opere do lado de fora. E esse texto nos mostra, querido, Jesus estava outorgando àqueles discípulos a obra que ele começou. Assim como ele recebeu o Espírito Santo no batismo e depois começou a fazer a sua obra com milagres, com prodígios e maravilhas, anunciando o Evangelho, aqui também estava o mesmo convite. Se Jesus chamou aqueles discípulos para a mesma obra, eles também precisaram ser revestidos do Espírito Santo, assim como o Senhor, para fazerem a obra que Jesus outorgou a eles fazer. Olha para esse pequeno Jesus que está aí do seu lado, esse pequeno Cristo, esse cristão. Você está recebendo poder, querido, nessa manhã, para fazer o mesmo que Jesus fez e glorificar o nome do Pai. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos. E às vezes entendemos que muitas das dificuldades que nós temos de viver o tempo presente estão ligadas a estarmos presos a um passado ou preocupados com o futuro. E às vezes preocupados com o futuro que nem vai acontecer. Então, Pai, nessa manhã
Nos ajuda, Pai, a resolver e entender o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda a deixar as coisas do passado para trás, Pai. Não queremos viver mais em função do passado. Não queremos mais viver em função daquilo que já se foi, daquilo que nós perdemos, daquilo que nós não temos mais. E tem coisas, como eu gosto sempre de dizer, que nunca mais vão voltar. Nossos 15 anos nunca mais vão voltar. Ah, como eu fui feliz na época do colégio, na época da faculdade. Meu irmão, isso não vai mais voltar. Ainda que você volte a cursar um novo curso na faculdade, você não vai ter as mesmas pessoas e você também não vai ser também aquela mesma pessoa, não vai ter mais aquela mesma disposição, disponibilidade. Tudo mudou. Então, Pai, nos ajuda a deixar o passado para trás, nos ajuda a usá-lo apenas como fonte de lição, de aprendizado, de fortalecer a nossa fé. Nos ajuda, Pai, também deixar o futuro nas Tuas mãos, como o Senhor ensinou aqui. Não compete a vocês saber as coisas que pertencem só a Deus. Nos ajuda a confiar o nosso futuro nas Tuas mãos, usá-lo como fonte de esperança daquilo que o Senhor vai fazer, da esperança de que o Senhor vai agir, de que a nossa vida hoje vai mudar para melhor, mas que nada disso impeça, Deus, de eu fazer aquilo que eu preciso fazer hoje. Que nada disso impeça de eu fazer aquilo que o Senhor pede de mim hoje. E nessa manhã especial, como nesse texto que nós lemos, que o Senhor derrame o Teu poder sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor traga um novo batismo, que o Senhor traga um revestimento de poder sobre nós, nos transformando em testemunhas, nos transformando, Pai querido, em pessoas que vão operar o Teu poder, pessoas ousadas, pessoas corajosas, para que nós possamos anunciar, Pai, e continuar anunciando a salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, como igreja, a sermos esses instrumentos, a termos ousadia para falar de Jesus, por onde quer que nós passemos. Embora tenha tanta resistência, tanta oposição nesse tempo, nos dá coragem, Pai. Aleluia. Para por onde quer que nós passemos, possamos estar levando Jesus conosco. Nos ajuda a buscar essa comunhão com Teu Santo Espírito, não só aos domingos, Pai, mas que diariamente eu possa orar, como o Senhor Jesus instruiu aqueles discípulos. Fiquem aqui em Jerusalém, mas fiquem buscando, fiquem batendo na porta, fiquem pedindo a promessa do Pai sobre a vida de vocês. Que nós possamos ficar em casa também, Deus, orando. Pai, me dá mais do Teu Espírito, me enche do Teu Espírito, me batiza com o Teu Espírito, me renova no Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a sermos dependentes do Espírito Santo e não mais vivermos conforme as nossas forças, mas confiar nele toda a decisão. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade. Nos ajuda então, Pai. A Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos revelaria quem é Jesus. Então, Pai, nos ajuda. Às vezes a gente reclama: eu não conheço Jesus. Deus está dizendo: eu deixei o meu Espírito com você para revelar. Busque a Ele, Ele vai te revelar. Dependa dEle, Ele vai te revelar. Nos ajuda a depender do Espírito Santo, Pai. Porque cada um de nós aqui, em diferentes áreas, em diferentes circunstâncias, tem um impossível batendo a nossa porta. Você não vai prosperar. Sua família não vai dar certo. Sua carreira profissional não vai dar certo. Você nunca vai ser um crente bom. Quantas impossibilidades estão batendo na nossa porta. Você nunca vai ser um pai. Você nunca vai conseguir mais conquistar. Você errou com seus filhos e nunca mais vai conseguir reconquistá-los. E Deus está dizendo: eu tenho poder para quebrar essas barreiras. O impossível para vocês é uma barreira, mas para mim, diz o Senhor, é só uma palavra. Nessa manhã, que possamos depender do Espírito Santo. Que nessa manhã possamos ser despertados para essa verdade. Porque temos uma missão a cumprir. Que sem Ele, ela é impossível. Mas com Ele, ela pode ser realizada e realizada plenamente. Assim, Pai, nós oramos, entregando nossas vidas, entregando esse momento nas Tuas mãos. Leva-nos debaixo da Tua bênção, Pai. Leva-nos debaixo da Tua proteção. Que essa palavra continue, como disse o pastor Pablo, ecoando
Mas não só neste lugar. Que essa palavra ecoe em nossos corações e nossa mente. Que essa palavra não fique só guardada em nosso coração e nossa mente, Pai. Mas que essa palavra, como o Senhor disse aqui aos discípulos, nos mova. Para que essa palavra que estiver dentro se manifeste com o poder do lado de fora. Assim, Pai, nós oramos que o Senhor nos leve debaixo da Tua bênção. Que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas e nos dê uma semana de vitórias. E que o Senhor, já nessa semana, venha manifestar o Teu poder de forma toda especial na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, para que ele possa contar testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Amém.